Como eu sempre falo aqui no canal, para as relações humanas, tanto na vida pessoal quanto profissional, é muito importante nós entendermos o nosso comportamento, ter inteligência emocional, autocontrole, autoconhecimento, para que nós possamos, de uma maneira coerente, sensata e correta, também compreender o comportamento das outras pessoas. Não significa nem sempre que temos que concordar, mas enquanto vivendo em sociedade, em um local que precisamos interagir, precisamos ter bom senso e equilíbrio e respeitar as opiniões e diversidades. Só assim o comportamento humano consegue conviver em paz, sem grandes conflitos e pensando de maneira diferente. Um dos pontos que eu gosto muito de citar é o ponto de mudança comportamental, que envolve aí também um pouco da sua reforma íntima, do seu trabalho de autoconhecimento, de fazer aquela autocrítica, de compreender o que você tem de ponto limitante, de cada um ter a sua verdade, cada um ter a sua individualidade e medir o mundo com a sua régua. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso anteriormente também. Todos têm a sua forma de analisar a vida com base nos seus conceitos, princípios, questões morais, questões éticas, bagagem emocional. E vai ter individualmente a sua verdade, aquilo que acredita, e normalmente tende a querer expor isso ao mundo, porque sabe que de alguma forma aquilo lhe faz bem, entende que o comportamento de outra pessoa é adverso àquilo que ele acredita e tenta modificar. Tudo isso faz parte da relação humana e será saudável desde que as pessoas consigam conviver entre si, desde que não existam conflitos, que normalmente não é o que nós vemos aí em relação a muitas coisas. As pessoas não conseguem ter uma opinião diferente, uma divergência de opinião, sem que entrem em um conflito direto, ou passem a se odiar, ou passem a conflitar, se atacar, enfim. O ideal é conversar, entender, pode-se manter a mesma opinião, mas que você reflita sobre algo, que você reflita sobre aquela palavra, sobre aquele contexto, sobre o que foi explicado. Uma questão que atrapalha todo o relacionamento humano, seja na vida pessoal ou profissional, e salientamos muito aqui, já que o canal fala de desenvolvimento humano, principalmente nas questões profissionais, e os líderes, gestores, administradores, CEO de empresa devem se preocupar disso na relação humana, é o fato do goela abaixo. O que é o goela abaixo? É a tendência que as pessoas têm de querer impor a sua maneira de agir e pensar para outra pessoa, independente de estar certo ou errado e independente de ter empatia na opinião contrária da outra pessoa. Ainda que você entenda que o seu caminho é o melhor, ainda que você entenda que o seu caminho tenha mais virtudes que o caminho escolhido por outra pessoa, você não pode querer colocar goela abaixo da pessoa, ou seja, forçar a pessoa a concordar com você, forçar a pessoa a interagir com você da maneira com que você queira que interaja, e principalmente quando você está no ambiente contrário ao seu, querer impor a sua maneira de agir e pensar. Então, vamos falar um pouco disso de uma outra forma para que a gente possa trabalhar isso na questão humana. Se você vai para um ambiente profissional e você está numa empresa que acredita que os conceitos da empresa são comer frutas e que todo mundo deve vestir amarelo, mas na sua visão, você entende individualmente que comer frutas e legumes é o ideal e não só frutas, e que o amarelo não é a cor adequada para quem come esse tipo de situação. Você tem uma alternativa, ou você não entra nessa empresa, não participa dessa cultura organizacional, o mesmo vale para a relação humana, para um clube social, para uma roda de amigos, para um evento, enfim, para uma música, para uma arte, enfim, para algo que tenha pontos de vista diferentes daqueles que você queira. Ou você não entra para essa empresa, ou você entra, expõe individualmente a sua opinião e, enquanto estiver lá, faz e age conforme a empresa quer, ou seja, privilegiando frutas e a cor amarela. Mas, Beto, isso eu vou estar sendo contra os meus princípios, então você realmente não conseguiu se adequar àquilo e não deve estar lá. Até aí, tudo bem. Cada um tem a sua maneira de entender e você vai procurar um lugar onde frutas e legumes são adequados e que a cor que você privilegia se mantenha.
Mas enquanto nós estivermos num contexto social, o que eu tenho que fazer? Primeiro ponto, quando você está indo para trabalhar numa empresa que pensa diferente, você, mesmo discordando, veja, eu estou dando um exemplo com empresa, mas vale para uma vida social, tá bom? Então vamos tentar descontextuar isso, eu vou desconstruir essa ideia a princípio, mas seguindo a mesma linha de raciocínio, para que eu possa chegar num X principal aí que você possa refletir e falar, caramba, essa é a resposta do X que ele está falando. Se eu somar B mais Y, eu vou chegar até lá. Vamos supor que você encontrou uma companheira ideal para sua vida e você quer se casar. E você vai conhecer a família. E a família tem algumas tradições que você não concorda. Porém, o seu relacionamento com a pessoa é muito bom, transparente, você conhece os princípios dessa pessoa, a pessoa conhece os seus princípios, e você necessita ir a um jantar conhecer os familiares, para que esse casamento, essa relação possa se consumar. E a pessoa pede para você, olha, lá há alguns princípios, alguns padrões que a minha família respeita, e eu queria que você se adaptasse. Você, não, a família vai ter que aceitar do jeito que eu sou. Não, veja bem, a minha família vai te aceitar do jeito que você é, eu só gostaria que você não se manifestasse lá. Não, eu quero me manifestar. Quando você está indo para a casa de alguém, e aí vamos de novo transferir esse cenário para uma empresa, tá? Está sendo contratado para um lugar, existe uma cultura organizacional. Você está sendo contratado para fazer umas questões técnicas dentro da empresa. Da mesma forma, se você está, voltando ao exemplo da família, indo para lá, para se apresentar, para mostrar as suas qualidades e mostrar que você quer ser o companheiro ou companheira daquela pessoa. Então, não queira colocar goela abaixo da pessoa que está indo lá a sua maneira de pensar. Ah, mas eu estou indo na casa dele, eles vão querer colocar a goela abaixo. Não, você também não vai concordar que isso seja goela abaixo. Em contrapartida, se eu estou indo à casa de alguém, se eu estou indo à empresa de alguém, se eu estou indo ao local de alguém que é sagrado, que essa pessoa tem como uma referência, gosta de determinada situação e mantém padrões, enquanto você estiver lá, e você aceitou ir até lá, comporte-se, adapte-se, oh, perdão, adapte-se àquele cenário exatamente como é. Porque isso é uma premissa do comportamento humano. Você não pode chegar lá e querer impor a sua maneira de pensar, sendo que você está indo ao espaço individual de alguém. Vamos supor, então, que essa relação, né, então usamos esse mesmo cenário para a empresa e para o relacionamento, tá? Vamos supor que essa relação, então, pegando o exemplo do casal novamente, seja num ambiente externo. Então, haverá essa reunião da família para um ambiente externo. É diferente de você poder expor e talvez agir da maneira como você queira, e a outra parte também esteja ciente, porque é um ambiente social, é um ambiente neutro. Então não haverá nenhuma imposição de goela abaixo, porque cada um estará em um ambiente neutro, vivendo da sua forma, se respeitando e atingindo o princípio principal, que é se conhecer, fechar um negócio, etc, etc. Reitero que, à medida que você vai para um ambiente da casa da pessoa, não adianta você falar, olha, lá tem padrões, eles vão ter que mudar porque eu estou indo lá. O errado é você. Você tem que se adaptar aos padrões de lá, não mudar o seu princípio ético, mas se adaptar ao comportamento. Então, todas as vezes que você for passar em um processo seletivo, for entrar numa empresa e não concordar com as virtudes da empresa, com os princípios, com a cultura organizacional, e você pode ficar muito ciente disso através das redes sociais, do site da empresa, onde tem a questão institucional, não concorra, não vá. Agora, se você não concorda e entende que pode conviver, não tente modificar aquilo que está feito. Vá lá, faça o que foi combinado. Você foi contratado para quê? Ah, para exercer atividade remunerada de recursos humanos. Ok? Aí ainda mais ligado com gestão de pessoas, tem muito a ver com a questão comportamental, mas vamos então para uma profundidade para o financeiro. Então siga aquela linha de raciocínio, ofereça soluções, ainda que sejam contextuadas dentro do seu princípio de valores, mas que você ofereça soluções técnicas para aquilo. O problema é quando você quer modificar por goela abaixo, forçar a pessoa a ser o que você quer, acreditar no que você quer e coloca de uma maneira até hipócrita, né, a atitudes que, julgando a pessoa como ela for totalmente inadequada,
que a pessoa tem valores inadequados, que a cultura daquela empresa não é sensata e que a sua é a única correta e que você prefere não se socializar, não se viver num contexto social, porque você entende que o seu comportamento é o único certo. Então, essa relação social, né, essa forma de socializar-se profissionalmente ou individualmente ou pessoalmente, tem que ocorrer com bom senso e quebra de alguns paradigmas e princípios individuais. E reitero que não significa que você vai mudar a sua maneira de pensar, mas sim se adaptar e respeitar, sem querer enfiar goela abaixo da outra pessoa aquilo que você acredita por ser aquilo que você pensa. Eu espero que o meu vídeo possa ajudar muito você nas reflexões, que você possa muito pensar sobre isso e entender que a relação humana pode ser bem melhor do que é. Que nosso comportamento é transformador. E se nós começamos essa mudança por nós mesmos, cedendo, abrindo mão, não tentando forçar a pessoa para ser algo que ela não queira, não goste, não acredite, porque você acha que é certo, principalmente você vai estar mudando a sua vida. Não só é uma questão social que aí passa a ser natural. Tá? Por exemplo, os vídeos que eu faço aqui. Todos os vídeos que eu falo de desenvolvimento, tudo, são com base na minha experiência de vida, na minha experiência profissional, na minha experiência humana, de desenvolvimento e crescimento e evolução, no meu autoconhecimento. E servirá para muita gente como serve. Ajuda as empresas nos treinamentos, ajuda como facilitador comportamental nas questões de avaliação de desempenho, por exemplo. Para algumas outras pessoas pode ser um princípio já ultrapassado ou ainda inadequado, e está tudo bem. As pessoas tendem a pensar diferente. Haverá um momento que as pessoas vão ultrapassar essa minha linha de raciocínio, como haverão outras que vão compreender essa linha de raciocínio e vão começar a executar, ou de uma maneira num tempo certo, ou inadequado, ou até acima das expectativas pessoais. Porém, são opiniões e devem ser avaliadas conforme cada cenário, cada situação. Não há uma opinião universal que é a boa e a certa para o mundo. Se você pensa assim, você já está agindo incorretamente. Para mudar o comportamento, temos que entender que as opiniões são com base em todo o nosso histórico. E elas são boas e válidas para nós, como serão boas e válidas para outras pessoas que pensam que viveram algo semelhante a nós. E não necessariamente é uma regra para o mundo. Então, cada vez que nós vivemos num mundo heterogêneo, com pessoas com pensamento heterogêneos, ou num ambiente profissional heterogêneo, ou numa relação social heterogênea, temos que respeitar, ainda que sejamos maioria ou minoria. Temos que respeitar e compreender que enfiar opiniões goela abaixo nunca levaram e nunca levarão a nada. Esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Eu espero que eu tenha ajudado você nessa reflexão. Convido a compartilhar o vídeo. Cada vez que você compartilha, você não só ajuda o meu trabalho, como ajuda outras pessoas também a raciocinarem sobre isso, a refletirem sobre isso e pensarem e até às vezes solucionarem um problema, uma questão pessoal ao qual estão vivendo na vida pessoal ou profissional. Forte abraço, até o próximo vídeo.